Hoje vamos falar do aborto do ponto de vista moral, científico e histórico. Bem-vindos a mais um episódio do podcast do ICTIS Mar de Graça. No episódio de hoje vamos responder a 5 dos argumentos mais comuns a favor do aborto e no fim faremos uma pequena reflexão, mas muito interessante. Primeiro argumento a favor do aborto. Não é um ser humano, mas apenas um conjunto de células. Ok, aqui entra a ciência, porque na verdade, entre 18 e 21 dias depois da fecundação, começa a haver batimento cardíaco. 7 semanas depois, começa a primeira atividade cerebral, acompanhada pelos primeiros movimentos. E 10 semanas depois, quase todos os órgãos já estão completamente formados. Aliás, geneticamente, depois da fecundação, já estamos perante um ser humano único. Porquê? Porque há certas características que já ficam automaticamente definidas, como a altura que poderá ter, a cor dos olhos ou a forma das mãos. Portanto, por que é que este argumento ganha tanta força? Por dois motivos, principalmente. O primeiro é a nossa ignorância face a todos estes pormenores sobre a formação do bebê no ventre materno. E o segundo é a desumanização do bebê de todas estas campanhas a favor do aborto. Segundo argumento, devemos respeitar as mães e a sua liberdade. Tenho a certeza que todos estão lembrados do episódio passado, quando falamos das meias verdades. Este é um claro exemplo disso. Interrupção voluntária da gravidez. É verdade que é uma interrupção da gravidez, mas voluntária? Não sei até que ponto, porque nunca ouvi de nenhum caso onde se perguntasse ao bebê. Mas isto ainda tem um problema maior escondido. Com esta linguagem e este pensamento, acabam por apresentar o bebê e a própria gravidez como um problema. Ou seja, o dom que as mulheres têm de poder gerar vida dentro de si e protegê-la durante os primeiros meses, que é a fase mais vulnerável de um ser humano, acaba por deixar de ser vista como um dom e ser vista como um problema, uma vergonha, uma chatice, um obstáculo para o crescimento pessoal. E isto desvirtua completamente a beleza da vida e a dignidade da própria mãe. Terceiro argumento: proteger as crianças do sofrimento. Como há muitas crianças que vão sofrer, é melhor matá-las. Ok, isto é absurdo e pode ser ilustrado muito facilmente se pensarmos, por exemplo, num político que se apresentasse aos meios de comunicação com um discurso parecido a este. Caros cidadãos, estamos perante uma grave crise económica. A solução que o governo vai tomar é matar todos os pobres. Isto é quase cómico, ou seja, é uma autêntica estupidez. A solução para uma crise económica não será nem matar pobres, nem ricos, nem ninguém. O mesmo acontece com estes bebés que se podem encontrar em situações mais difíceis, porque é verdade que há certas crianças que, quando nascem ou mesmo antes de nascer, já se sabe que vão estar inseridas numa situação, numa realidade que talvez seja mais difícil do que para outros bebés, por uma questão de instabilidade económica ou familiar, etc. Mas, na minha humilde opinião, digo eu, talvez seja melhor lutar por uma sociedade que permita que todos nos desenvolvamos de uma forma digna e garanta um futuro seguro para todos, do que matar crianças. Quarto argumento: as crianças não desejadas. Em primeiro lugar, quero deixar claro que acho que esta é uma expressão horrível e cruel, mas infelizmente é utilizada. E ao que se refere é quando a gravidez ocorre de forma não esperada ou a criança possui uma série de características que os pais não querem assumir. Pronto. De qualquer modo, acho que isto é outro argumento absurdo, que não sei porque é que é tão comum e está tão estendido, porque, a meu ver, seria a mesma coisa que, mais uma vez, aparecer um político e dizer vamos matar toda a gente que não dá jeito à sociedade. Seria uma catástrofe, uma aberração. Eu acho, pessoalmente, que se verdadeiramente há alguns pais que são capazes de ver uma criança deste modo, a opção mais responsável seria dá-la em adoção. Porque no mundo há imensas famílias, imensos casais que estão dispostos a aceitar essas crianças e a dar-lhes o amor e carinho que, como ser humano, merecem. Inclusive, se estas crianças possuírem alguma dificuldade ou alguma deficiência física ou mental. Também há pais dispostos a dar esse amor, mesmo que não sejam pais biológicos. Quinto e último argumento:
Eu posso abortar porque não tenho um impedimento religioso. Ok, eu deixei este para o fim de propósito, porque sabem quantas vezes é que se disse a palavra Deus ou Igreja até este ponto do vídeo? Zero. Porque é verdade que para um cristão a vida tem um valor muito especial, porque à luz da fé cristã, a vida é um dom que Deus nos dá e nós somos chamados a cuidar e preservar. Deus é o único com poder sobre a vida e a morte. E na cruz mostrou-nos a cada um o valor da nossa vida, que é todo o seu sangue. Portanto, sim, para um cristão, a sua vida tem este valor fruto de um infinito amor. Mas, de facto, num evento pró-vida, não vemos apenas cristãos, vemos pessoas de todas as religiões, agnósticos e até ateus. Porque quando se fala em matar bebés, todos temos algo a dizer. Agora, para aqueles que ficaram até ao fim, eu prometi uma reflexão muito especial. E é esta. No Evangelho de São Lucas, a palavra que utiliza em grego para se referir a um bebé antes e depois de nascer é a mesma, brefos. E o que é que isto significa? Bom, isto tem um valor muito especial, porque significa que uma cultura de referência, como é a grega clássica, que é uma referência a nível de arte, filosofia, ciência, não via distinção entre um bebé antes e depois de nascer. Um ser humano antes e depois de nascer. Portanto, só gostaria de terminar o episódio com a seguinte pergunta. No que é que se apoia o aborto? Cientificamente, vimos que, após a concepção, estamos perante um ser humano completamente único, especial, distinto de todos os outros. A nível social, moral e até humano, o aborto é uma aberração. E agora a história também nos diz o mesmo. Bom, eu pessoalmente continuarei a dizer sim à vida e a lutar contra a desumanização dos bebés. Vemo-nos no próximo episódio daqui a 2 semanas.